Voltando à minha visão, né? Eu sou liberal. Eu queria que você explicasse, na visão do anarcocapitalista, qual o problema do liberalismo em si. Porque dizem lá que o liberalismo ele carrega a semente da sua própria destruição. Bom, isso é conhecido, é o problema dos Estados Unidos. Pô. Os Estados Unidos, aliás, se tem É um belo exemplo hoje, né, por acaso. Se tem uma revolução que deu certo, foi a Revolução Americana. A Revolução Americana, se você parar para pensar, foi uma revolução, eles se revoltaram contra os ingleses e coisa e tal, e constituíram um país mais livre, de fato, né, do que o que eles tinham. Né? E realmente foi um país minarquista, praticamente. Ele tinha... Explica esse termo minarquista, talvez as pessoas não conheçam. Então, minarquista é aquela ideia do Estado mínimo, né, de você ter um Estado que cuida da menor número de coisas possíveis. Dentro daquela ideia de que o Estado é uma coisa ruim, mas é uma coisa ruim necessária, então vamos ter ele no mínimo de coisas que você precisa. É mais ou menos o que eu acredito, eu acho. Então e os Estados Unidos começou assim, né? O governo americano começou dessa forma. Você tinha as 13 colônias ali, a Constituição dele é um negócio desse tamanhozinho, que está até hoje, é impressionante realmente. Só que, repara, né, é o que acontece, o que a gente fala que é o problema do minarquismo, é que ele tende a crescer, todo governo tende a crescer. Porque toda eleição que você tem, o candidato que promete mais ganha. Então, no final das contas, não tem jeito, por mais que você... não, mas vamos botar freios e contrapesos, vamos botar uma lei de responsabilidade fiscal. Mas, meu amigo, dentro do governo, o interesse do governo é sempre crescer. E se ele cresce, ele tem que arrecadar mais. arrecadar para ele... Exatamente. É o que eu falo, o pessoal às vezes fala que tem, não, tem o Deep State brasileiro. Não, eu não acredito que tenha o Deep State no sentido de uma organização interna de pessoas que ficam com um Estado paralelo. Eu não acredito nisso. O que eu acho que existe é um grupo de pessoas, assim, todo funcionário público ali de cargo de chefia, que tem ali, que chefia uma área do governo, ele tem interesse de aumentar o poder dele. Se ele aumentar o poder dele, ele ganha mais, ele tem mais poder, ele tem mais influência. Então, cada funcionário público ali quer ampliar o lugar dele ali. Então, no final das contas, o governo acaba tendo uma pressão enorme no sentido de crescer. É isso que o pessoal enxerga como Deep State. É um interesse do Estado enorme, mesmo que, não importa quem é o presidente, quem é o deputado, quem você elegeu, quem é o STF, não importa. O interesse do Estado é sempre crescer, sempre aumentar de tamanho. E é o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos começou com uma minarquia, hoje em dia a gente está vendo aí pacote de $1 trilhão toda semana, para nem sei mais o que eles estão fazendo no pacote lá. Também não entendo. O que eles fazem lá com o dinheiro hoje é que eles têm o privilégio exorbitante de poder criar moeda, que é aquela moeda utilizada como meio de troca ainda no mundo, unidade de conta. E não perder a confiança global. Pois é, há muita demanda por dólares, então eles podem abusar desse poder durante bastante tempo, até uma hora que não vão poder abusar mais, né? Já tivemos outras moedas usadas no papel do dólar, a libra, nunca dura para sempre. Uma hora chega na questão da queda. Mas fazendo exercício com a audiência aqui, estamos com mais de 4.000 pessoas ao vivo. Até pensando nos políticos, tá? Imagine a seguinte questão, uma eleição, um estado minarquista, deu certo, mínimo, né? É aquele meme do estado mínimo, assim, falando, tô com fome, né? Aí você tem dois candidatos. Imagina que um candidato ele fale, olha, eu vou manter as coisas como estão, não vou aumentar o tamanho do Estado e segurança, vamos prover, mas o resto aí, saúde, educação, tudo tá contigo. É por conta própria, tá? Mas também nosso imposto é baixinho. Aí tem outro candidato, esse é o candidato A, depois vocês botam aqui no chat. Tem outro candidato, o candidato B. O B é um cara tipo Boulos. Vamos te dar tudo. Segurança, a gente vai te dar mais justiça, mais rápido, a gente vai te dar saúde, vai te dar educação de primeiro mundo. Todo mundo. Casa vai própria. Pagar a dívida de todo mundo. Tirar o nome do SPC. É muito bom esse. Vamos fazer tudo. E aí perguntam pra ele naturalmente, mas quem vai pagar por isso? Ele levanta a mão e fala, tributaremos os ricos. É o sonho, né? Imposto só sobre os outros. Não vai dar certo, mas essa é a promessa da eleição. Não é em quem vocês votariam, tá, gente? Quem vocês acham que vai ganhar? O candidato A, que é o cara que quer manter um estado pequeno, ou o candidato B, que é o cara que quer dar tudo de graça e por isso ele vai ser forçado a aumentar o tamanho do estado. É só pensar, toda eleição isso acontece. Que é a ideia do Roupa, quando ele fala sobre isso, né? Que ele defende lá a visão de que se deve haver um Estado, na opinião dele, uma monarquia, a maneira antiga... É o menos pior. Seria menos pior do que a... Que ele tem mais responsabilidade, né? É, um Estado democrático, porque na democracia isso é um problema que vai acontecer. Ele tende a crescer. Aí esse cara, para cumprir o que ele prometeu,
ele vai aumentar imposto, só que só sobre os ricos nunca dá certo. O rico é quem menos é afetado, ele se protege, então pega a classe média, pega Parafraseando uma o amiga pobre. nossa, Renata Barreto, o rico pode ser tudo, menos burro, pô. Ele ficou rico, pô. Então ele sabe mexer com dinheiro. Ou ele vai emitir mais dívida, o que é ótimo, ele tem mais poder para gastar agora, e a dívida que vai pagar é só um cara daqui a 30 anos, ele nem conhece quem vai pagar. Né? Ou ele vai criar mais dinheiro, e aí nós temos as notas que não valem nada aqui de dinheiro. Mas o pessoal tá falando aqui, estão botando o B, e que é o cara que ganharia, mas eles votariam no ar, eles estão falando aqui. E pode ser, você pode até pensar assim, mas a população brasileira agora ela está educada, ela já passou por tanta tragédia que agora vai ganhar e coisa e tal. Não, mas tem um detalhe, tem uma frase, agora eu esqueci o autor que falou isso, mas é que na verdade a nossa sociedade ela é invadida todo ano por uma horda de bárbaros, né? E que a gente é obrigado a civilizar essas pessoas, são chamadas crianças, né? Você tem que educar esse pessoal. Então, mesmo que você tenha hoje um pessoal com capacidade de entender que não, vamos supor que a gente tivesse no Brasil o pessoal capacitado de entender que não, nada é de graça, não adianta tributar rico, vamos dar um jeito e coisa e tal. Amigo, é o que aconteceu nos Estados Unidos. A geração do George Washington ali manteve monarquia. O problema foi o depois. Aí chegou o depois, aí começa a vir as outras gerações. O jovem é romântico, né? O jovem não passou por aquilo, ele não passou por aquela experiência de saber quanto é ruim um governo gerenciando o dinheiro. E aí, no final, pronto, né? Você chega na situação que você tem hoje, né? Tem até uma frase durante essa época da criação da Constituição Americana, que é uma conversa, não sei se foi inventada, mas ela é bem interessante. Assim que eles saíram da criação da Constituição, o Benjamin Franklin foi abordado por uma senhora e ela perguntou, né? Isso aqui é uma república ou é uma democracia? Sendo que não são coisas que não dá para ter ao mesmo tempo, né? Nós somos uma república democrática. A Coreia do Norte também se diz uma república democrática, né? Mas em todo caso, ela perguntou para ele isso e ele disse, nós somos uma república, se vocês conseguirem mantê-la. Então, a visão deles lá atrás também era uma visão muito diferente da visão de hoje, né? E aqui, não tô atacando a democracia, não me denunciem pro STF. Eu só tô falando... Alexandre de Moraes, atenção. Que há essa questão, é indiscutível que tem esse problema que é um extremo estímulo de curto prazo. Né? E se você pensa muito no curto prazo, você acaba abrindo mão do longo prazo, e o pensamento de longo prazo é aquele que traz mais retorno no final das contas. Por isso que o Bruno gosta dessa visão da monarquia. Eu lembro quando ele... Qual foi o livro que fez? É esse, A Democracia, o Deus que Falhou. Exatamente. Aí ele chegou em casa e falou... Aquele livro é... É isso, é monarquia que tem que ser, porque o cara... Não falei que é monarquia. Aí vão falar que eu sou monarquista. Pior que não é. Já fizemos um episódio sobre monarquia aqui com o Bruno Bruno Garchagin, mas eu também não sou monarquista. A minha visão, e o Peter vai discordar dela naturalmente, né? E vocês aqui, pelo visto, também vão discordar, mas eu enxergo o Estado, e talvez eu esteja errado no futuro por conta de evolução tecnológica, mas hoje eu vejo o Estado como um cara acima do peso, que ele vai ter que se policiar sempre, né? Porque o normal é ele engordar e ter que fazer dieta o tempo todo. Só que essa dieta é difícil de ser feita por conta da questão do estímulo do político também. Isso. Porque esse exemplo que você deu do cenário público... Comer mais, né? Não é nem isso. É pensando no político assim. A gente sabe que tem o político que, por ideologia, ele quer diminuir o Estado, que é quase ninguém. Por ideologia, ele quer aumentar, é o pessoal da esquerda, mas tem uns caras da direita também, tá? Tem. E tem o cara do centro que ele só liga para aumentar o próprio poder. Então você pega o cara que quer aumentar o próprio poder, que é o centro, e o outro que por ideologia que é maior, eles são maioria. Então a tendência é o Estado vai crescer. E quando tenta diminuir, tem um monte de barreira para fazer isso. Exatamente. Barreira no próprio Estado. O próprio Estado acaba tendo aquele negócio de... você vê a reforma da administração que não passou, né? Acabou que o pessoal falou, era simples, ninguém tinha nada contra ela, porque não afetava os funcionários da administração atual e não passou. Por quê? Por pressão do pessoal que é funcionário público. O pessoal tem uma força muito enorme. Grande, eles querem crescer o Estado, não tem jeito.